Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 41 a 46. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Porventura não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Jesus, replicando, disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Isaías 54:13. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 41 a 46, Santo Agostinho. Estavam muito longe do pão do céu e não tinham fome dele, pois este pão supõe a fome do homem interior. Assumiu a carne dos homens, mas não à maneira dos homens, porque, tendo o Pai no céu, escolheu sua mãe na terra. Lá nasceu sem mãe, aqui nasceu sem pai. Murmuravam, pois, dele os judeus. O que responde aos murmuradores? Não murmureis entre vós, como dizendo: Sei porque não sentis esta fome, e porque não compreendeis, nem buscais este pão. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia. Grande elogio da graça. Ninguém vem se não é atraído. A quem atrai e a quem não atrai? Não deves julgar se não queres errar. Aceita-o e então entenderás. E se ainda não foste atraído, ora para que sejas. Se apesar de nós mesmos somos atraídos a Cristo, segue-se que, apesar de nós mesmos, cremos. Logo, não é despertada a nossa própria vontade, mas usa-se de violência contra nós. Ora, é possível entrar na igreja não querendo, mas não é possível crer não querendo. Porque com o coração se crê para a justiça. Romanos 10:10. Por conseguinte, se aquele que é atraído vem obrigado, então não crê. E se não crê, então não vem, porque não caminhamos em direção a Cristo andando, mas crendo. Nem nos aproximamos dele movendo o corpo, mas pela vontade da alma. Portanto, és atraído voluntariamente. O que é ser atraído voluntariamente? Põe as tuas delícias no Senhor, e te concederá o que teu coração deseja. Salmo 36:4. Há certo gozo em nossa alma, para a qual é doce aquele pão do céu. Além disso, se foi lícito ao poeta dizer que o prazer de cada um é o que o atrai, com quanto mais razão não devemos dizer que o homem é atraído a Cristo, quando põe as suas delícias na verdade, na santidade, na justiça e na vida eterna? E tudo isso é Cristo. Os sentidos do corpo têm seus prazeres. Porventura carecerá o espírito dos seus? Dá-me um homem que ama, um que deseja, um que é fervoroso, um que tem fome, um que anda com esta solicitude, que tem sede e que suspira por chegar à fonte da vida eterna. Ele saberá do que falo. Porque o Senhor quis dizer que o Pai que me enviou o atraia. Se devemos ser atraídos, sejamos por aquele a quem diz o amante: Leva-me atrás de ti. Cântico 1:3. Mas vejamos como deve-se entender essa sentença. O Pai atrai ao Filho aqueles que creem no Filho, porque sabem que ele tem a Deus como Pai, pois Deus Pai gerou o Filho igual a si. Quem pensa e crê na fé e examina que o Filho é igual ao Pai, e em quem crê é atraído pelo Pai ao Filho.
Ário pensou que era apenas uma criatura. O pai não o atraiu. Fotino disse que Cristo é somente homem e, como quem acreditou nisso, o pai não o atraiu. Atraiu a Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Por isso ele respondeu: Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Essa revelação é a própria atração. Se as delícias terrenas atraem àqueles que amam tais coisas, Cristo revelado pelo Pai não atrairá? Que outra coisa deseja a alma mais que a verdade? Mas aqui os homens têm fome, lá serão saciados. Por isso acrescenta: eu ressuscitarei no último dia. Como dizendo, será saciado, porque aqui ainda tem sede, e na ressurreição dos mortos eu o ressuscitarei. Ou o pai atrai para o filho por meio dos milagres que fazia por ele, ou de outra forma. Assim como falamos corretamente quando dizemos do único professor que ensina a ler e escrever em uma cidade. Ele ensina a todos aqui a ler e escrever, não porque todos aprendam, mas porque nenhum dos que aprendam aí aprende senão dele. Assim também dizemos corretamente que Deus ensina a todos a vir a Cristo, não porque todos venham, mas porque ninguém vem de outro modo. Ou de outro modo, todos os homens daquele reino serão ensinados por Deus e não ouvirão essas coisas dos homens. Ainda que ouçam os homens falarem aqui dessas coisas, é no interior que é dada a compreensão, que brilha a luz e que é feita a revelação. Eu faço o ruído das minhas palavras chegar aos vossos ouvidos, mas se o mestre interior não revela o seu sentido, o que é isso que eu digo? O que são as minhas palavras? O Senhor diz, pois, e todos serão ensinados por Deus, como dizendo: Como podeis conhecer-me, judeus, sendo vós aqueles a quem o Pai não ensinou? Todos os que são ensinados por Deus vêm ao Filho, porque ouviram e aprenderam do Pai pelo Filho. Por isso acrescenta: todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Se aquele que ouviu as coisas do Pai e aprendeu vem, todo aquele que não vem, não ouviu e não aprendeu. Essa escola onde o Pai é ouvido e ensina que se vá ao Filho está muito distante dos sentidos corpóreos. Isso não é realizado pelos ouvidos da carne, mas pelos do coração, onde está o próprio Filho, pois ele é o Verbo pelo qual o Pai ensina. Lá está também o Espírito Santo, porque aprendemos que as operações da Trindade são inseparáveis. Contudo, isso é atribuído principalmente ao Pai, porque dele procedem o Filho e o Espírito. Assim, a graça que é concedida pela generosidade divina aos corações humanos por caminhos ocultos não pode ser desprezada pelo coração endurecido, uma vez que o seu primeiro movimento é remover a dureza do coração. Por que então não ensina a todos que venham a Cristo, senão porque, por misericórdia, ensina àqueles a que ensina, e por um justo juízo, não ensina àqueles a que não ensina? Se disséssemos que aqueles aos quais não ensina querem aprender, responderá: E onde estão quando se diz, porventura, não nos tornarás dar a vida, e o teu povo não te alegrará em ti? E se Deus não faz que aqueles que não querem passem a querer, porque a igreja ora pelos seus perseguidores, conforme o preceito do Senhor? Com efeito, ninguém pode dizer: acreditarei para ser chamado. A misericórdia de Deus vem em primeiro lugar, e o homem é chamado para então crer.
Eis como o Pai atrai pelo ensino da verdade, não por uma imposição necessária. Com efeito, o atrair é próprio de Deus. Todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Que diremos então? Cristo nada ensinou? Como é possível se os homens não viram o Pai como mestre, mas o Filho? O Filho, pois, falava, mas o Pai ensinava. Com efeito, se eu, sendo homem, ensino aquele que ouve minha palavra, o Pai também ensina aquele que ouve a sua palavra. O próprio Senhor explica isso e esclarece o que disse, acrescentando em seguida: não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Como dizendo: não aconteça que, quando digo que todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim, digais entre vós: nunca vimos o Pai. Como podemos aprender dele? Ouvi de mim mesmo. Eu conheci o Pai. Venho dele, do mesmo modo que a palavra vem daquele que a profere, não porque soa e passa, mas porque permanece com quem a profere e atrai quem a ouve. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 47 a 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 47 a 51, Santo Agostinho. O Senhor quis revelar o que ele é. Por isso diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Como dizendo: quem crê em mim tem a mim. O que é, pois, ter a mim? É ter a vida eterna. Com efeito, o Verbo que no princípio estava junto de Deus era a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. A vida sumiu a morte, para que a vida destruísse a morte. Como eles se ensoberbecessem por causa do maná, acrescenta: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por essa razão são vossos pais, porque sois semelhantes a eles. São murmuradores os pais de filhos murmuradores. Com efeito, é dito que em nada aquele povo ofendeu tanto a Deus quanto por sua murmuração. Por essa razão morreram, porque acreditavam somente no que viam. Quanto ao que não viam, não acreditavam nem compreendiam. Aquele pão foi prefigurado pelo maná. Este pão era prefigurado pelo altar de Deus. Ambos eram sacramentos. São diversos quanto às figuras, mas são iguais quanto à coisa que significam. Ouve o que diz o apóstolo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. 1 Coríntios 10, 3. Mas nós, que comemos do pão que desceu do céu, não morremos? Assim como aqueles morreram, nós também morreremos, no que diz respeito à morte deste corpo visível e carnal. E quanto à morte espiritual, de que morreram os pais destes, Moisés e muitos outros que agradaram a Deus comeram maná e não morreram, porque entenderam espiritualmente aquela comida visível, saborearam-no espiritualmente e foram saciados espiritualmente. Nós hoje também recebemos um alimento visível, mas uma coisa é o sacramento, outra é a virtude do sacramento. Quantos não recebem este pão do altar e morrem? Apesar disso, por isso diz o apóstolo que come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. Portanto, comei o pão do céu em espírito e trazei a vossa inocência diante do altar. Que os pecados, embora sejam diários, não sejam mortais.
Antes de vos aproximardes do altar, prestai atenção ao que dizeis. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Se perdoas, ser-te-ão perdoados. Aproxima-te com confiança. É pão, não veneno. Quem comer deste pão não morrerá, mas isso é dito a respeito da virtude do sacramento, não do sacramento visível, isto é, de quem comer interiormente, não exteriormente. Também o maná desceu do céu, mas o maná era sombra, e este pão é a realidade. O Senhor explica a seguir porque se chama a si mesmo pão, não somente no que diz respeito à divindade, que nutre todas as coisas, mas também no que diz respeito à natureza humana que o Verbo de Deus assumiu quando acrescenta: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Como poderá a carne compreender que a carne seja chamado pão? Os fiéis, porém, conhecem o corpo de Cristo se estão empenhados em ser o corpo de Cristo. Façam-se o corpo de Cristo se querem viver do Espírito de Cristo. Com efeito, do Espírito de Cristo não vive senão o corpo de Cristo. Ou por acaso o meu corpo vive do teu Espírito? O apóstolo dá a conhecer este pão dizendo: formamos um só corpo, nós todos que participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10:17. Ó sacramento de piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo de caridade. Aquele que quiser viver, se aproxime, creia, se incorpore e então receberá a vida.